tá? No mesmo lugar que eu estava gravando ainda há pouco, tá? Torre de Belém está ao meu fundo aqui, Marisa está do meu lado aqui, ó. Oi, Marisa. Então eu queria aproveitar para falar sobre economia, né? Porque a gente fala assim, né? Vamos, Portugal é uma maravilha, e será que de fato é isso mesmo, né? Nós estamos aqui há 2 meses, praticamente. Como disse a vocês, arrendamos, né, um apartamento, alugamos, né, no Brasil. E eu esperei muito para fazer esse vídeo, até quando eu estava no Brasil eu queria fazer, mas e aí eu preferi fazer agora que a gente já está aqui, já está vivendo a realidade daqui, né? Viver a realidade daqui é diferente de você achar na realidade. Então, a pergunta é, será que Portugal é tão bom assim? Então, o que eu fiz aqui? Eu reuni, tem a minha colinha aqui, ó. Reuni aqui alguns dados da macroeconomia do Brasil e de Portugal para comparar. Porque quando a gente compara as coisas, fica mais fácil a gente conseguir ter uma noção, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte, que os dados foram consultados na internet, não são dados da minha cabeça. Muitos são dados parciais ainda, tá bom? Porque o ano 2021 não terminou. E 2020 foi uma tristeza, né? Para Portugal, então, foi muito ruim. O Brasil nem tanto, mas para Portugal foi muito ruim. Então, vou falar de alguns dados que são importantes. Por que eles são importantes? Porque eles podem definir o seu futuro. E o meu futuro, o nosso futuro, o meu e da Marisa aqui. Então, vamos começar por um dado que é muito importante. Chama-se dívida pública em relação ao PIB. Esse dado é o que traz risco ao país, né? É um dos dados que realmente influencia no risco do país, ou seja, o quanto você está com a sua economia fragilizada, o quanto você depende de forças externas, de empréstimos para continuar com o país funcionando, né? Então eu fiz aqui uma coluna do Brasil e uma coluna de Portugal. Então, relação de dívida em relação ao PIB, ou seja, quanto nós temos em valor de dívida em relação ao valor do nosso PIB, Brasil e Portugal. Eu estou falando dos dois países. No Brasil, a estimativa é que em 2021 nós cheguemos aí a 83%, 82,7% ou 83% da relação dívida-PIB, ou seja, a nossa dívida pública ela é menor que o produto que nós geramos, produto interno bruto. Em Portugal essa relação é de 130,8%, ou seja, Portugal está mais endividado do que o Brasil, não em termos nominais, obviamente, porque o país é muito menor, mas em termos percentuais. Isso dá uma dica boa como é que pode se comportar o futuro aqui em Portugal. Perspectivas de crescimento do PIB no ano de 2021. O Brasil está em torno de 4,93, Portugal 4,8. Estimativas, tá? O valor do PIB em dólares, tá bom? PIB do Brasil. Nós chamamos 1 trilhão, né? 1 trilhão 445 bilhões de dólares. 1 trilhão 445 trilhões de dólares. Ou, como os portugueses gostam de falar, 1.445 bilhões de dólares.
eles não usam a palavra trilhão, eles usam 1.000 milhões ou 1.000 bilhões, não usam a palavra trilhão, certo? Eles usam mais o termo 1.000 bilhões, então é bastante coisa, 1.445 bilhões de dólares. Portugal tem um PIB de 231 bilhões de dólares, ou seja, é uma economia, a economia do Brasil é 6 vezes, mesmo tendo aumentado demais a relação real-dólar, o PIB do Brasil é 6 vezes maior que o de Portugal. Tá bom? Então aí vamos lá, um dado que é muito importante pra gente. PIB per capita, ou seja, quanto é o poder aquisitivo em relação ao PIB. Isso não é uma medida muito exata, mas dá uma ideia de quanto um português ou um brasileiro é rico. E aí eu posso dizer para vocês que os portugueses são muito mais ricos que nós, embora tenham um PIB menor. Porque, obviamente, né, a população aqui é menor. Então, o PIB português é de 22.439 dólares por ano. O PIB brasileiro é de 6.796 dólares por ano. Ou seja, o PIB português é 3 vezes maior do que o per capita, né? O PIB per capita, por pessoa. É 3,3 vezes maior. Então, é de se perceber, e isso é percebível, que os portugueses são mais ricos, no sentido geral, né? Tem menos dificuldades com dinheiro do que nós, brasileiros. A população do Brasil, em torno de 212 milhões de pessoas. População de Portugal, isso em 2020. E no mesmo 2020 a população de Portugal era 10 milhões e 310 mil pessoas. Então, a população do Brasil é cerca de 10 vezes a população de Portugal. Desemprego no Brasil, né? Hoje está em 13,7%. Já esteve em quase 15%. Hoje está em 13,7%. Desemprego em Portugal em torno de 6,6%. O que é uma taxa bastante aceitável, né? Não é nada absurdo. No Brasil está alto, mas em Portugal está mais tranquilo. Isto fica bem claro porque aqui tem muito trabalho. Muito trabalho para imigrante principalmente, tá bom? Quantidades de empregos gerados em 2021 até os meses de agosto e setembro. No Brasil, até o mês de setembro, foram 2.500.000 empregos formais. Em Portugal, 423 mil. Lembrando que a população de Portugal são só 10 milhões. Então, enquanto no Brasil, né, se tomar o emprego pela população em torno de 1 milhão, 1,2%, em Portugal foi quase 4%. Então é uma taxa bastante alta. Salário mínimo do Brasil, agora, dia 10 de novembro de 2021, são R$ 1.100 que dão, transformados em euros a 6,50, em 169 euros aproximadamente. Salário mínimo de Portugal, 665 euros. Aqui é o grande diferencial de Portugal em relação ao Brasil. Ou seja, o salário português, mínimo português, é aproximadamente 4 vezes maior do que o salário brasileiro. O salário médio, né, é diferente do Brasil, né, que as discrepâncias de salário são muito grandes, do mais simples ao mais pessoa mais rica, vamos dizer assim, com empregos melhores. Portugal não tem muita variação. Muita gente ganha em torno da média para o mínimo, né?
Então, em Portugal, o salário médio é de 1.314 euros. E o salário mínimo no Brasil, também falando em euros, tá? Não vou falar em real, não. 374, ou seja, a média de salário, a diferença, né? A média de salário comparada entre os dois países, Portugal também fica em torno de 4 vezes maior. Importante dado disso, que é o seguinte, né? O pessoal diz assim, 665 euros, alguma coisa em torno de 4.000 e poucos reais hoje. É bem significativo. Porém, o custo de vida aqui é maior, tá? Então eu fiz uma pesquisa aqui, o aluguel de um apartamento de 1 quarto, tá? Aqui na região de Lisboa, gira entre 600 a 1.200 euros, de um quarto. Um apartamento de 1 quarto no Rio de Janeiro fica na média de 1.750, vai de 1.200 até 2.000, né? Média 1.750, desculpe. Então, gente, olha só, é importante, eu estou passando esses dados porque eu gosto, além de, não quero só o seu like, o seu dislike, porque eu estou falando, eu quero que você compare. Fazendo a análise, né, macroeconômica, Portugal está pior que o Brasil, em termos de endividamento, né, em termos de crescimento econômico projetado, são mais ou menos equivalentes. Mas tem dois detalhes que são muito importantes. O custo de vida aqui é maior, muito maior. Tá? Aqui eu e Marisa gastamos em torno de 50% mais para fazer praticamente as mesmas compras que a gente fazia no Brasil. A compra de mercado, que eu estou dizendo. O arrendamento, ele é muito caro, muito caro. Tanto é que os portugueses têm dificuldade. Em geral, tá? Os próprios portugueses aqui têm que trabalhar o casal para poder um pagar o arrendamento e o outro pagar as despesas. Não fica muito folgado, não. Não tem sobra de dinheiro, muita sobra, não. Tá? Não é igual aos Estados Unidos, mas e outros países mais ricos, vamos dizer assim. Mas a vantagem é que dá para viver bem. Tá? Essa é a primeira observação. A segunda observação, que faz toda a diferença. Portugal faz parte da comunidade europeia, do mercado comum europeu. Portugal vai receber esse ano, tá? pelos próximos 10 anos, 60 bilhões de euros em empréstimos de socorro de ajuda. Tá? Isso é mais ou menos 80 bilhões de dólares. Tá? E quanto o Brasil vai receber de ajuda? Zero. Então, numa análise macro, Portugal está um pouco pior que o Brasil. Numa análise, vamos dizer assim, levando mais em consideração mais fatores pessoais e mais o fato de estar junto com a comunidade europeia, ter a facilidade, né, disso, Portugal está melhor, tá bom? Então é muito importante isso. Outro dado muito importante, que eu não compilei, não peguei na internet, mas eu cheguei a ver, né? Portugal deve ter uma balança comercial negativa esse ano, em 2021, em torno de 1,2 bilhões de euros, que dá mais ou menos 1,5 bilhão de dólares negativos, ou seja, importou mais do que exportou. O Brasil deve ter um saldo na balança comercial de torno de 100 bilhões de dólares. Isso é um outro fato importante,
tá? A se considerar. Portugal é um país que importa quase tudo que consome, ou seja, é um país que depende demais dos outros países. O Brasil já não é tão dependente assim, depende mais do comércio, né? Então, considera todos esses fatores. Isso é muito importante. O vídeo ficou longo, eu sei, você deve ter paciência, mas é muito importante. Tá? Analisa, deixa aí nos comentários as perguntas que você quer fazer. Muita gente vai dizer assim, ah, mas vale a pena ou não vale a pena? Não sei. Se você ganha aí 10 mil reais no Brasil, mora numa cidade pacata, tranquila, tem condições de pagar seguro-saúde, é novo, né? Uma pessoa que é nova, não é um mais idoso, mora numa cidade pacata, sem muito crime, não sei se vale a pena. Mas para o morador das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras grandes cidades do Brasil, que não ganha isso tudo, talvez seja interessante vir para cá, tá bom? Porque aqui tem emprego. Hoje, mais ou menos em torno de 60 mil empregos que não tem portugueses para ocupar. São empregos de imigrantes. Então, gente, com esses dados eu espero ter acrescentado a vocês mais informações. Qualquer coisa, bota nos comentários, faz as perguntas, tá bom? Um grande abraço e eu deixo vocês aí com a foto da Torre de Belém aqui, que na realidade é meu lado esquerdo, mas deve aparecer no vídeo como o lado direito, tá bom? Um grande abraço. E vou botar aqui também aí embaixo todos os vídeos que eu já fiz, para você ter a playlist completa. Um grande abraço. Tchau, tchau.